Alô, alô, boa tarde, salve, salve. Começando os donos da bola na tela da Band. Hoje programa quente, hein? Vamos falar sobre os desdobramentos do julgamento de Léo Silva. Está gerando polêmica até agora. Será que o processo foi mal conduzido? Foi correto? Em campo também no Galo, vai tudo bem. E nas finanças, será que vai bem? E o Guilherme, hein? Vamos saber tudo sobre isso. O lateral Mike quer voltar a ser destaque no Cruzeiro. E o Guilherme se contundiu de novo, né? Acabei de perguntar. Robinho no Cruzeiro, daqui a pouco informações, hein? Tá pintando novidade aí. Estamos aqui com os nossos comentaristas, já aproveito para anunciar aqui mais promoção. Atenção, você torcedor atleticano, mais um presente das lojas do Galo para você. Olha aqui, ó, camisa oficial do Atlético, 72250, tá na tela o número, MG, espaço, seu nome e a frase "eu compro na loja do Galo", tá aí, ó. Então, quer dizer, todos os produtos oficiais que você encontra nas lojas do Galo. Então, espalhadas aí por toda a capital. Essa camisa é mais um presente das lojas do Galo. E eu peço atenção para que você se ligue nos intervalos aí, que tem destaque do GNV. Estamos falando do GNV aqui também. E já já vamos testemunhar sobre o GNV, explicar detalhes sobre as vantagens de ser um torcedor, de ser um galo na veia. Então essa camisa aqui é a 10, né? O sorteio rola, hoje é que dia? Hoje é quarto, o sorteio rola na segunda-feira. Então tá aqui, ó, camisa presente da loja do Galo. E tem também um kit do Cruzeiro, e aí para a torcida cruzeirense, presente da rede de lojas maior de Minas, um baita de um presente. Esse kit completo tem flâmula, tem cachecol, tem bola de pelúcia, tem um raposito, tem garrafa de alumínio, aliás, de aço inoxidável, tem aquele cantil ali que é sensacional, tem chaveiro, tem DVD, tem capa de celular, tudo isso para o torcedor do Cruzeiro, 72250, seu nome, eu compro na loja maior de Minas. Não perca tempo, participe da promoção e daqui a pouco a gente fala mais. Olha, segura aí para mim, por favor. Falando em prestar atenção, esse recado é para você que tem ou já teve financiamento de carro ou imóvel. Você sabia que você pode estar pagando juros abusivos? Você sabe como é que você vai saber se existem irregularidades no seu contrato de financiamento? Você vai pegar seu telefone e vai ligar agora 2559-8877, o telefone está aqui embaixo, 2559-8877, ligue agora, marque seu horário sem compromisso, porque o cálculo é feito de forma gratuita, né? Ou gratuita, e você já sai de lá sabendo dos valores justos das suas parcelas. Além de reduzir o valor das parcelas dos seus financiamentos, você ainda pode receber de volta o valor devidamente corrigido e até mesmo em dobro. Atenção! Você já perdeu muito dinheiro aí pagando juros abusivos embutidos no seu contrato de financiamento, meu amigo? Então, você não pode perder mais tempo. Você tem que ligar, se informar e buscar os seus direitos. Você pode ligar durante todo o dia, no decorrer da semana, falar para os seus amigos também. Tem que falar para os seus amigos, não pode ter uma vantagem dessa só para você, não. Faça já sua revisão, pare de pagar taxas indevidas, busque sim os seus direitos e pague o preço justo. Olha o telefone aqui, hein? 2559-8877, válido para todo o estado de Minas Gerais. Não perca tempo, ligue já. Sem perder tempo, tem novidades para o torcedor do Cruzeiro. E não é baguncinha não, meus irmãos, não tem nada de baguncinha, brincar com a informação não. A fonte que nos passou assim, eu vou inclusive até divulgar, porque ficou muito claro agora no Jogo Aberto. O Denilson é amigo pessoal do Robinho, e aí entrei em contato com o Denilson tem uma informação assim, procede, ele falou, pera aí que eu vou ligar para o homem. Ligou para o Robinho, e o Robinho confirmou que existe um negócio. Se vai se concretizar é outra história. Porque não depende simplesmente do Cruzeiro chegar lá e falar, seu Robinho, nós vamos te pagar aí 700 mil por mês, 600, 500, não sei quanto. Não é só isso. O Santos tem atrasados com os jogadores. Lucas Lima também, tá? Não é só o Robinho, não. O Cruzeiro quer os dois. O Cruzeiro quer os dois e parece que o Cruzeiro foi com a boca aberta para buscar os dois, porque tem ajuda de parceiros. Alguém duvida que o Pedro dos Supermercados BH possa estar na parceria? Tem jeito E de repente bancar, porque o Robinho é uma estrela maior, na minha opinião, que o Júlio Batista. Eu acho que é um jogador que representaria melhor que o Júlio Batista. Né? E além disso, ainda traria o Lucas Lima, que é um baita de um camisa 10. Então, caso se concretize, seria o pulo do gato do futebol brasileiro, na temporada. Agora, entre sondar, negociar e fechar... E correndo contra o tempo. A distância é enorme, por quê? Os jogadores pertencem a grupos de investidores.
Os jogadores são fatiados. Se uma das partes, de repente, diz não, acabou, não tem negócio. Se o Santos, que tem 10% do Lucas Lima, consegue colocar na cabeça de um dos caras que fazem parte desse grupo, de que não é um bom negócio, então, e o cara barra o negócio, não tem negócio. Então não é tão fácil fechar o negócio. Mas que tem negociação, tem. Sobre o Lucas Lima não é surpresa, porque o Cruzeiro mesmo já admitiu. Agora, sobre essa do Robinho, foi um negócio que pintou pela manhã e um negócio assim que caiu como uma bomba, na verdade, especular em cima da informação. Eu já tinha escutado alguma possibilidade, o Cruzeiro entraria em contato e tal. Só que agora o Robinho confirmou que existe um negócio. Então, tá aí. E aí nós vamos discutir aqui. Você acha dois bons nomes? Você acha que seria, de fato, o pulo do gato assim, no futebol brasileiro na temporada, Ídolo? Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Seria o pulo do gato. Dois ótimos nomes, muito mais do que dois bons nomes. No caso do Robinho, se vier só ele, sem o Lucas Lima, não é, em termos de característica, o tal do meia que todo mundo está pedindo, que o Cruzeiro fala tanto. Mas é um cara de tanta qualidade que, mesmo não sendo exatamente do estilo que todo mundo vem badalando, eu acho que valeria trazer. É óbvio que, para a gente opinar de forma mais exata a respeito da contratação, a gente tem que ver os valores envolvidos, né? Se não há nenhuma loucura no caso. Porque, por exemplo, ninguém tem dúvida de que o Guerreiro continuar no Corinthians é ótimo para o time ali do Tite. Só que, pelos valores que ele está pedindo, é loucura demais. Então, não valeria a pena. Então, é bom ter cuidado nesse aspecto, saber quais valores estariam envolvidos. Agora, a princípio, a priori, pela qualidade dos dois, valeria a pena, sim, a chegada desses dois jogadores e mais. Ambos seriam titulares e o Arrascaeta seria deslocado para a direita. Já dá até para montar o time. O Lucas Lima seria o armador centralizado, o Robinho pela esquerda e pela direita o Arrascaeta fazendo o que o Everton Ribeiro realizava no ano passado. Acho até que combinaria mais com as características do Arrascaeta esse tipo de trabalho. Júnior Brasil, gostaria de ouvi-lo. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você e para os amigos, sem dúvida. O Cruzeiro dá uma alavancada como time. Muda a história do Cruzeiro no ano de 2015, porque dois caras que têm peso, dois caras de qualidade. O Lucas Lima, a gente estava falando, ontem até você também falou, e eu concordo, o melhor do Paulista, está entre os 3 melhores jogadores em termos de desempenho do futebol brasileiro atualmente. Joga muito, é um cara muito ofensivo, uma passada larga, ele vai, ninguém toma a bola dele, chuta muito bem, é novo, é um cara que pode dar um baita retorno mesmo, o Cruzeiro pegando até uma parte menor, porque todo mundo sabe que o Lucas Lima é caminho de Europa, não tenho dúvida quanto a isso. Já o Robinho, não dá nem para comparar com o Júlio Batista, até porque ele tem sido convocado, cogita-se até na própria Copa América. Um cara que conseguiu se reinventar, dar uma volta por cima, tem jogado bola, sem dúvida alguma, é um líder, é um cara que como marketing seria fantástico. A gente teve aqui há pouco tempo Ronaldinho, agora Robinho, isso é sensacional para o futebol mineiro, atrairia torcedor, patrocínio, seria excepcional para o clube e um cara que pode encaixar muito bem no time. Parece que a conversa foi do Dr. Gilvan, inclusive, com as advogadas do Robinho, quando se iniciou isso aí. Então, vale a pena. O Cruzeiro corre contra um tempo. É óbvio que a gente fala, não é só contra isso, é porque a Libertadores está aí, está chegando. Agora, muda a história do Cruzeiro. Vai falando aí que eu estou tentando... E quando o Cadu escala ali o time, né, a gente fala assim, é um timão. Né? E a gente não está falando... Quem tem que cair é o Alisson e o Marquinhos. Lógico. Uma coisa aí o pessoal fala, mas vocês elogiam tanto o Alisson e Marquinhos. Deve estar negociando. Mas aí é uma questão de qualidade de experiência. Você não está fazendo nenhum experimento. Você está trazendo jogadores que chegam e serão titulares. Porque neste momento estão jogando muito. Ponto. É resolver um problema. Você cai, claro, naquela circunstância que a gente falou ontem em relação ao Lucas Lima, que é o fato de acabar o Paulista no domingo, você tem que estar com esses jogadores inscritos na segunda. Os dois, e aí são os dois, né? Para que você tenha as 48 horas para o jogo com o São Paulo. Mas são jogadores que vão mudar um histórico e mais. É exatamente aquilo, se os dois vierem, que o Marcelo estava pedindo. Além da experiência, além da qualidade, Beneci, é a forma de jogar. Valdir e Dr. Gilvan. É infaláveis. Eles estão negociando. Infaláveis, como diria o ex-ministro Antônio Rogério Magri. Infaláveis. E só para pontuar essa questão,
Robinho e Lucas Lima antes de G2, né? Porque ontem ficou confirmado que os procuradores do G2 estiveram aqui na segunda, se reuniram. O G2 está no futebol belga, mas não joga já tem quase mais de um mês que ele não joga. Então, aí é um experimento, né? Eu acho que vale a pena, vale também, claro, em termos de investimento. 7 milhões o Cruzeiro colocaria jogadores, vale em termos de investimento, quem sabe, para o futuro e tal. Mas não é esse imediatismo que você teria com o Robinho e o Lucas Lima, que estão jogando o Paulista, chegando para a Libertadores. O Robinho e o Lucas Lima são melhores do que o G2, são jogadores de mais qualidade e são melhores do que todos esses jogadores do Cruzeiro do meio para frente. Talvez o único que brigue com eles é o Arrascaeta. Tirando o Uruguai, os outros jogadores do Cruzeiro são bons, mas são inferiores ao Robinho e ao Lucas Lima. E sobre o Robinho, um detalhe, ele vive grande fase. Não é só o nome, né? Porque ele não jogou na primeira partida da final do Paulistão e fez muita falta. Foi tido e havido como um baita desfalque. O Robinho vai voltar no domingo que vem, vai voltar para o segundo jogo, é uma peça importante. Até enquetes, quem que faz mais falta? Robinho no Santos ou Valdívia no Palmeiras? Todo mundo achou até piada essa enquete, porque o Robinho é muito consistente, vem jogando muito bem, e o Valdívia não... É engraçado. E tem até um detalhe, o Alisson machuca muito, então já fica uma dúvida. Então chega um cara com essa qualidade para ser titular. O Marquinhos, que é questionado por muitos, é um cara hoje nesse elenco do Cruzeiro para mim titular, mas chegando esses dois, eles não vêm para serem questionados, eles vêm para pegar a camisa e ser titular. Até para deixar uma coisa clara também, viu? Eu estou elogiando muito a qualidade dos jogadores. E, óbvio, sei que a informação é quente, que não é especulação, que não é nada disso. Ao mesmo tempo, como você disse, ter a sondagem, ter a tentativa, não é necessariamente conseguir a negociação. Eu acho muito difícil o Cruzeiro conseguir esses dois jogadores. E a gente está falando... Um deles eu já acho complicado. Vir os dois ao mesmo tempo, legal, viu, eu acho praticamente possível. E é bacana o seguinte, a gente também perceber que se o Cruzeiro tentou, o Cruzeiro está pensando grande. Mesmo que esteja um pouco em cima da hora, claro que tudo está acontecendo, mas é bom. Ou seja, o Cruzeiro não está acomodado. Não, e nem pode. O Cruzeiro nem pode. O Cruzeiro fez muitos negócios, velho. O Cruzeiro precisa... Aí pode parecer um discurso meio de jogar pra galera, e aí, vamos lá, galera e tal, mas não é, ué. O Cruzeiro perdeu 8 jogadores do primeiro escalão. 6 titulares. E precisa de, no mínimo, 2 do primeiro escalão para dar esperança para a torcida, para montar um time consistente, para brigar por alguma coisa, ué. E cadê o dinheiro? Tem que botar para rodar, gente. É que nem um amigo meu fala, não adianta você ficar só guardando, não. Tem que fazer a economia girar, ué. Não, é claro, o Cruzeiro fez caixa com a perda de muitos jogadores. Agora, essa conta, 8 jogadores importantes saíram, 2 de muita importância poderiam chegar. Eu não sei se é exatamente essa, porque o Lucas Lima e o Robinho estão bem acima da maioria dos 8 jogadores que saíram. Eles talvez ali estejam no patamar de Everton, Ricardo Goulart, no sentido de badalação, né? Não dá para comparar com o Egídio, por exemplo, por mais que eu goste do Egídio. Claro. E outra coisa. Né? Então, essa conta... O Paulo, por exemplo, destacou lá no jogo aberto. Pô, mas que isso? Não é assim não, vai chegar e vai levando. Pô, o Arouca foi pro Palmeiras, o Damião veio pro Cruzeiro, peraí, ué. Olha aqui, outro dia eu estava pensando que toda vez que acontece uma coisa importante, a gente fica louco para contar na mesma hora, né? Como a gente faz aqui com essas bombas. Então é o seguinte, você sabe por que isso acontece? Porque quando o momento é importante, não pode ficar para depois. Mas e aí? O que você faz para compartilhar com essas novidades aí com a família, com os amigos? Você usa o Clarofone, meu amigo. Porque com o Clarofone você fala ilimitado com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90 por mês no Combo Multi. É isso mesmo que você está ouvindo. R$19,90 no Combo Multi por mês para você falar sem se preocupar. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas e chamada em espera. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora, 4004-8021 e peça já o seu. Claro, é você quem faz o agora, hein? Essa Conferência 3 é bom principalmente para o cara falar com a esposa e com a outra lá, né? Olha aqui, 2014. Foi mais Pode falar a mesma coisa para as duas. A mesma coisa para as duas, né? Foi um ano inesquecível para o Atlético e tal. O clube conquistou a inédita Copa do Brasil, mas fazer um time campeão não sai barato. E a nossa Gisele Ramos traz agora uma reportagem para sabermos como anda a saúde financeira do Atlético. Veja aí. 2014 foi mais um ano inesquecível. O Atlético comemorou títulos inéditos da Recopa e da Copa do Brasil.
Depois das conquistas, hora de avaliar toda a movimentação financeira do último ano da era Calil. Assim como acontece todos os anos, o Conselho Deliberativo do clube se reúne aqui na sede para prestar contas. O balanço financeiro de 2014 foi aprovado por unanimidade, apesar do prejuízo de 48 milhões de reais no orçamento. Esse prejuízo se deve praticamente e quase totalmente a juros que a gente vem pagando de dívidas antigas do Atlético. Agora, com a entrada do Atlético no Refis, a gente acredita que essa dívida passe a apresentar menos no balanço. Porque hoje nós temos uma dívida equacionada. Dívida equacionada é dívida que você sabe quanto você vai pagar por mês, portanto é uma dívida diferente daquela que crescia com juros, correção monetária, quase que diariamente. Outra explicação para o prejuízo é que no ano passado houve uma queda na arrecadação com a venda de jogadores. O presidente explica que a expectativa era arrecadar 60 milhões de reais. Mas nenhum atleta deixou o clube. Nós preferimos privilegiar o time de futebol. Por isso o orçamento ficou um pouquinho prejudicado. Mas nós estamos muito satisfeitos com os resultados, porque o Atlético vem se equilibrando ao longo desses anos e em pouco tempo nós seremos um time muito equilibrado em função das suas dívidas. De acordo com a prestação de contas, foram investidos 43 milhões de reais a mais no futebol profissional em relação a 2013. Rendas de jogos e cotas de transmissão esportiva aumentaram. Já o programa de sócio-torcedor teve uma ligeira queda. O presidente também fez um balanço dos dias atuais. Salários em dia e clima tranquilo. Nós tínhamos 200 e tantas ações na justiça contra o Atlético. Hoje não temos nenhuma. O Atlético conseguiu limpar todas as ações. Os salários estão em dia, algum direito de imagem pode estar com um pouquinho defasado, mas são dias e nós estamos levando rigorosamente em dia salários. Sem falar nos funcionários, que esse sempre foi prioridade no Atlético, que é o primeiro que recebe no dia primeiro. Isso aí para nós é prioridade. Com o balanço de 2014 aprovado, o Atlético já pensa em 2015. A expectativa do clube é arrecadar 220 milhões de reais. Em lugares onde o futebol é polarizado, como é o nosso caso aqui, naturalmente que a nossa equipe foi tentar fazer também uma matéria lá no Cruzeiro. Só que ainda não conseguimos agendar. Portanto, até o final de semana a gente traz aí detalhes sobre as finanças do Cruzeiro também. O que te parece diante do que o doutor disse da questão financeira, da saúde financeira? De fato, um trecho ele é interessante quando ele diz que quando você refinancia, né, você passa de devedor a credor. Aliás, a credor, você não é mais devedor. Você refinanciou a dívida, você está pagando em dia, você não pode ser taxado de mal pagador. É mais ou menos por aí, né? Você falou essa história do Estado polarizado. Ontem, por coincidência, no site da ESPN, nos 4 destaques que existem, 2 eram destinados às finanças de Atlético e Cruzeiro. Um falando da piora na finança do Galo nos últimos anos e a mesma coisa na piora das finanças do Cruzeiro nos últimos anos, com os gastos aumentando, dívidas aumentando, coisas nessa linha. Agora, Everton, o futebol é um mundo meio à parte nessa história de finanças, né? Se esses clubes fossem empresas normais de outros segmentos, a situação ia ser totalmente terrível, não só dos dois, como de outros clubes por aí. Inclusive, nos últimos dias, o New York Times fez uma matéria descendo a lenha no futebol brasileiro. O New York Times caçar o que fazer. Falando, então tá, vou ficar com dívida mesmo, eles que estão errados, os clubes que estão cheios de problemas, fala dos nossos. Então, eu acho que é uma situação meio que geral, não justifica, não. É aquela história do cara que tira 0 na prova e fala com o pai, pô, mas todo mundo tirou 0. O pai fala, não, mas você que é meu filho, não importa o resto. Não diminui, né? Então, não é exatamente um alento para os 2 clubes daqui. Agora, que é uma situação geral, e é muito pior do que as pessoas imaginam. Ao mesmo tempo, é difícil de falar o que pode acontecer, porque nunca acontece nada, né? Existe uma Aqui no Brasil, os clubes não clubes caem por causa de dívida, não caem porque estão falidos, até porque só ia até 4ª divisão mesmo. Não ia sobrar ninguém. Temporização demais com um clube de futebol. Ontem o Emir Cada, que é presidente do Conselho, o Cadar, que é do Conselho Deliberativo do Galo, ele falou com exclusividade para a nossa reportagem sobre a dívida com o Ronaldinho Gaúcho. Veja aí.
Essa dívida é uma dívida que foi realmente, ela não está consolidada, está sendo discutida, mas que o Assis não precisava nem ter trazido isso aqui, porque existe uma dívida combinada com eles. Nós temos alguma coisa a acertar com eles, não é uma dívida de 10 milhões, como ele falou. Mas ele falou e a gente reconhece que temos alguma coisa com ele, mas com certeza vai ser pago. O Atlético, na sua história, nunca ficou devendo ninguém. O Atlético nunca deu um calote em todos os 107 anos de história. O Atlético cumpre tudo o que promete. O Emicadar disse e o Assis não confirmou, pelo menos nas ligações que a gente fez para ele, ele não confirmou o valor de 10 milhões. Não sei se ele confirmou para outros amigos e tal, pelo menos nas ligações ele não confirma o valor e ele diz que tem outros negócios envolvidos. Como existe eu acho que é a Assis Group, que é uma empresa que tem vários jogadores, a gente não sabe se você paga parte da dívida com o jogador, se tem aquela tipo, não, põe o meu aí, põe um jogador meu aí dentro. Então, quer dizer, essa coisa não é bem assim, não. Segundo o que o Assis disse, né? Tem gente que diz, não dá para ficar com a última palavra do cara e tal. Mas, Assis, são 10 milhões mesmo? Não, Everton, não são não confirmo, tem outros negócios envolvidos, semana que vem vamos estar aí, e papapá, foi o que ele disse. Gostaria da sua análise, por gentileza, JB. O doutor Emicadar é um cara muito sério, muito transparente, e ele coloca uma posição que traz clareza para a situação do clube à medida que você tem dívidas, mas estão escalonadas, equacionadas. Agora, uma coisa a gente não pode esquecer nunca, para Cruzeiro e para Atlético, cada um com o seu problema. O Cruzeiro não tem um patrocinador da camisa. Hoje isso gera uma não entrada de dinheiro. Isso aí é fato. O Atlético joga no Independência. Isso diminui a arrecadação. É outro fato, é um critério técnico. E no Mineirão está provado o tanto mais de dinheiro que entra no cofre do público. Basta a gente pegar e olhar as rendas. Então, algo vai mudar. Quando a gente escuta até o ex-presidente Calil, em uma entrevista, falando, olha, eu vejo o Mineirão com os bons olhos, a diretoria, desde o ano passado, a gente já falava que teriam alguns jogos programados. É hora de rever um pouco isso, para que entre mais dinheiro também para o clube, porque não adianta só ficar aumentando a dívida, e às vezes você não tendo um jogador para vender, e a gente tem que lembrar isso, que é um mérito do Atlético. O Atlético fez o negócio com o Tardelli e segurou a onda, não teve mais nenhum negócio. Você pode falar, o Gemerson foi sondado, o Carlos, o próprio Marcos Rocha, e o Atlético segurou esses dias no Bola da Vez, que a ideia era vender o Jô depois da Copa do Mundo, que era, 15 não, milhões nós de falamos euros. até que pro Borussia, era a notícia que a gente tinha esse papo sim, e isso muda toda uma história. Aquele cara que valia, isso aí que você está colocando, que seria a pior das hipóteses, 10 milhões de euros. Isso era uma loucura, um valor muito alto. E aí, de repente, isso não se materializa, não acontece, você muda todo o planejamento. Dimara Oliveira, rapidamente, 10 segundos, Dimara. O Atlético é 48, o Cruzeiro 38. Vale lembrar o seguinte, que na dívida do Cruzeiro, obviamente, essas dívidas são fiscais, né? É legal esclarecer isso. No caso do Cruzeiro, não aparece nesse balanço as vendas que foram realizadas esse ano, então ela diminuiria essa dívida, porque o que acontece? É a venda de jogador, ficou muito claro ali. As outras receitas, elas chegam e entram. Houve uma queda na questão do sócio-torcedor do Atlético? Houve uma queda. Mas se levar para o Mineirão, como a gente sabe que esse acordo está muito próximo, ela vai aumentar. Né? Então, são situações que eles vão colocando num montante. Esse equacionamento no mundo paralelo em que é o futebol, né? Ela não é de hoje. Tanto é verdade que o que o Calil sofreu o ano passado para refazer a história e chegar ao refis, isso também prejudicou o Atlético, porque ele também não podia vender ninguém, que o dinheiro dele ia ficar preso de novo. Se o dinheiro não Por isso que deu preso, nisso aí. Cairia exatamente dentro do que eles previam. Né? Ontem eu vi também a entrevista do Calil, achei até muito interessante o que ele disse sobre o futebol brasileiro. É evidente que eu fiz uma brincadeira com você. O futebol brasileiro realmente está o caos, mas não foi depois do 7-1, não. Não. Foi depois do 7-1, não. E nada tá mudou. O caos e ficou pior, não sei se vocês pensam assim, depois... O Calil disse isso ontem, que entregaram estádios para empreiteiras. Você viu a Arena Pantanal, o que aconteceu loucura. lá? Uma loucura, lixo jogado lá dentro, morador de rua vivendo lá. Aquilo que a gente já sabia, ser um elefante branco, mas aí não, o problema é que o construtor, o governo não tem nada com isso. E aí vai, cara, olha a loucura que acontece. Tá lá parado, não serve para show, não serve para nada. Foi um gasto astronômico e é o que está lá. É porque os caras faturam em cima exatamente
dessas grandes obras. Claro. Você vai falar, deixa eu só dar um recado rápido aqui, da farmácia Anagales, depois volta a câmera no Cadu, que se ele não falar, ele vai brigar comigo. Pessoal, vou falar da farmácia Anagales, você que está cansado de pagar caro em medicamentos, está cansado de ser mal atendido, corre para Anagales, porque lá tem os melhores preços e o melhor atendimento de Belo Horizonte. Tem Anagales na Caetés 320, tem na Goitacazes 178 e em mais 11 lojas em toda Belo Horizonte. São mais de 11 lojas prontas para te atender. Vai te receber com preços baixos e um grande atendimento. Temos aqui o Biolong, que é um produto da Anagales, que você encontra na Anagales. Esse Biolong aqui é a base de açaí, cogumelo blasé, guaraná e sais minerais. Quem tomou e se deu bem? Quem tomou e se deu bem? O Tupi do meu amigo Leston Júnior, do meu amigo e irmão Leston Júnior, que venceu ontem o Atlético Paranaense com o gol do Vinícius Quis. Os jogadores tomaram e vocês viram como eles correram. Então é o seguinte, na compra de 2 Biolongs, você ganha um. É isso mesmo, compra 2 e ganha um. Portanto, tome Biolong, fique Biolong como Tupi de Juiz de Fora, 3272-1166, se não puder ir até uma loja, ligue. Farmácia Anagales faz mais por você. Anagales é cuidado natural pela vida. Parabéns aí, Lestão, que baita vitória ontem, hein? Que golaço do Vinícius Quis, meu ídolo Vinícius Quis. Esse menino tem que jogar num grande clube, ele joga muito, ele é novo e ele é bom, tem passadas largas e parece o Ramírez. O Tupi não é grande, não, claro que não. Onde o Tupi foi treinar? Só me diz isso. Aonde? Lima Duarte. Na grande, querida Olha aqui, Lima o torcedor Duarte, atleticano, depois de voltar muito bem aos gramados e tal, o jogador Guilherme, né, tem uma nova contusão e retorna para o departamento médico do Atlético. Com a palavra, Gisele Ramos de novo, só dá ela, veja aí. Declarações do próprio jogador deixaram o torcedor um pouco mais tranquilo. Já falaram ali que eu ia ficar de fora de jogo, não, ainda não tem nada disso não. O Guilherme não vai ser desfalque, tá bem, foi só precaução mesmo. Não, precaução, pra gente poder avaliar bacana, mas não tô preocupado não. Foram 2 dias de mistério. Guilherme fez exames de imagem que apontaram um estiramento muscular na coxa esquerda. O Atlético não informou a gravidade da lesão e nem quando o jogador estará de volta aos gramados. Antes mesmo de saber a situação do atleta, Levir Coupe se manifestou. Já fizemos grandes jogos, mesmo neste ano, com a ausência do Guilherme. Então, é claro que você perde uma arma, ele é um jogador que distribui muito bem as bolas, mas nós vamos encontrar uma outra maneira. Essa é a 16ª contusão sofrida por Guilherme desde que chegou ao Galo em 2011. Ao saber do resultado do exame, Guilherme se manifestou em uma rede social. Abre aspas. Imagina o quanto é difícil apanhar, cair e se levantar de novo. Mas não perco a fé em Deus e a vontade de vencer. É isso aí, daqui a pouco está de volta e é lamentável que mais uma vez isso tenha acontecido, né? O cara estava vivendo um momento muito especial na carreira, jogando muita bola e zicou de novo o músculo. Tem que dar uma benzida, não tem não, Ido? Você que gosta tanto de benzer? Não, mas é a cara do Cadu isso. Ele precisa de várias coisas e faz falta, né? Mas o Levir Coupe tem razão também. O Atlético, vamos falar de futebol, o Atlético... você veio de pai aí eu fui benzido. Você que não é um cara cético, muito antes pelo contrário. Você acha que o Japa Agulheiro, que cuidou do Ronaldinho, poderia voltar agora para cuidar do Guilherme? Estou falando sério, eu estou rindo porque a sua cara é gozada. Você olha para você dá vontade de rir. Você acha que o Japa Agulheiro seria uma boa manobra para Ele tem que ficar permanentemente em BH, né? Ele podia ser contratado, né? Deixa eu falar o que eu queria antes, que do Guilherme é essa coisa de sempre mesmo, é muito bom, machuca, aquela coisa que a gente já sabe, o time pode funcionar muito, sem ele. Só para as pessoas entenderem a situação das dívidas dos clubes brasileiros, às vezes o pessoal acompanha só aqui. O Corinthians deve em torno de 18 milhões... Gente. É sobre o Atlético, a matéria que teve sobre o Atlético. Você veio falar de dívida. O Corinthians... Você queria o Afonso Alberto, você quer mandar no programa agora? Só para jogadores, só de dívidas. Por isso que a gente está falando que aquilo ali é fiscal. Você está me ignorando agora? O Santos, se Corta o Cadu para mim. Corta o Cadu para mim. Eu quero falar do Guilherme, eu não quero falar de dívida. Você vai falar depois. Fala do Guilherme para mim, Brasil. Falaram isso. Fala para mim, corta o Cadu para mim, abre só 15 para as duas.
Fala do Guilherme rápido. Olha, é lamentável. Obrigado, Brasil. Dimara. Grande jogador, tem essa não questão. Consegui nem falar. Mas só para explicar uma coisa, o pessoal fala assim, vocês nunca dizem a previsão do Guilherme. É porque o Atlético tem esse... ele não divulga o tempo de recuperação. Talvez até se falasse, é 2 meses, é 3 semanas, ou não sei, que a gente tivesse uma ideia. A princípio, se imagina que ele fique de fora da final do Campeonato Mineiro e do primeiro jogo da Libertadores, né? Isso é uma loucura. Tem gente que fala que isso é crônico, essa questão dele. Mas ele falou que não existe nada do Departamento Médico, falou que não existe nada, que é outra contusão. Valdívia. Não, o Valdívia é outra coisa. O Valdívia é até pior que isso. Aquele Sandro que jogava no Cruzeiro. Mas o Sandro tinha uma explicação. O cara que é sério, a gente não pode falar nada de conduta do Guilherme, é um cara muito correto. Valdívia é outra história também. Não, mas o Everton... no início da carreira era chamado de homem de vida. Verdade. O Everton falou do Sandro, aquele que jogava no Cruzeiro, mas o Sandro ele tinha um problema crônico, ele foi subnutrido na infância, então tinha uma explicação lógica. Você fala do Marinho, aquele que jogou no Atlético, também, foi atacante, ele também tinha um histórico de infância e tal, da preparação dele. No caso do Guilherme, não existe uma explicação lógica, porque ele que foi da base, ele teve toda a estrutura. Não faltou base. Não faltou esse tipo de estrutural, nem físico e nem técnico para ele. Então, Roger, difícil. Pedrinho. Eu gostaria... Pedrinho foi zicado. Eu gostaria de ouvi-lo. Eu vou te separar 2 minutos para você falar do que você quer falar. Eu gostaria de ouvir você dizer... Não, você não falou. Você vai falar. Eu gostaria de ouvir. Aí constatou, ele vai ficar muito tempo parado e tal. Então o Atlético precisa de um outro jogador no mesmo nível para fazer essa função? É difícil achar, né? É difícil achar. E eu não sei se precisa também, porque já existem peças no elenco para substituir o Guilherme. São exatamente da mesma qualidade? Não, mas... o que você vai achar no mercado, se conseguir achar e tiver condições de trazer, é ótimo, mas eu não acho que é uma necessidade, algo desesperador. Michel Cury? Sem dúvida. Aí até melhor, né? Mas o Levi disse que não. Nesse mesmo dia dessa entrevista, e ele já sabia, porque o Levi, aqui, vamos ser sinceros, a gente ficou tentando entender o processo do Guilherme, perguntando para a assessoria e tal, ninguém informava, a gente desconfiou que era alguma coisa mais séria, mas o Levi já sabia nesse dia, ele já tinha essa noção, fez o exame de imagem, o Levi ficou sabendo antes, e o Levi falou na coletiva, porque ele foi perguntado, e se for uma lesão e se ele ficar parado? Ele falou, mesmo assim, nós não precisamos de reforço, nós vamos achar dentro do grupo, nós já fizemos outros jogos, ele falou. Pois é, mas Levi já falou sobre isso. Não, mas é que o Dátulo sem o Guilherme. Ele bota o Leandro Donizete e bota o Dátulo. É impressão minha ou ele joga mais? Talvez, mas ele também estava jogando como volante. Ele não estava jogando ali, ele não teve a chance de, pelo menos agora, de fazer essa função com o Guilherme. Jogando mais à frente. E o Inter é um ex-clube, hein? Então tem aquela lei do ex. Mas eu vejo que talvez a solução seja ele. E é difícil isso que você falou, muito certo. Onde achar esse cara? Cadê? Não, e se não considerar o Dátulo nem o Cárdenas, nem reservas para o Guilherme, o que eles vão ser? Você faria a inscrição? O Cárdenas é que não se explicou. Vocês fariam a inscrição do Giovanni Augusto e apostariam no Giovanni Augusto? Eu faria a inscrição. É um menino de qualidade. Mas é outra posição também, eu não vejo como... Mas acrescentaria à frente. Pode jogar ali pelo já meio, que o Dátulo não vem guardando posição e... não, mas o Giovanni Augusto, para mim, é bom segundo volante. De armador, eu acho muito para ele. Mas é uma alternativa, né, Mas não para você ter expectativa de virar e falar, eu vejo ele jogando mais à frente, agora eu entendo o seguinte, não é para chegar e ser titular, claro que não. É um cara que chegaria, faria a parte, aliás, já está, né? Na verdade, até um aproveitamento. Porque a gente, lembrando, ele jogou bem ano passado. E o Levi elogiou muito ele antes dessa questão da ação, antes dele entrar na justiça. Só prejudicou muito o Levi estava elogiando muito ele nos treinamentos. Ele teria chances, né, esse aproveitamento de Mineiro e tal, que acabou não acontecendo em virtude das questões jurídicas. Ele teve a possibilidade de ser envolvido em negociação por causa das questões jurídicas. Mas o Levi elogiou ele. Tem umas coisas também, e isso vale para Atlético e Cruzeiro. Tem alguns jogadores que fazem parte do elenco que você precisa dar um jeito rápido no cara. Ou põe para jogar, ou negocia. O cara ficar ali treinando, recebendo. Tipo o quê? O próprio Giovanni Augusto, eu sei que tinha um imbróglio na justiça, mas ou põe para jogar, escreve, põe para jogar, ou negocia o cara. Você sabe o que é pior? E o mesmo vale também pro André e pro Conceição, porque eu ainda acho o João um bom reserva. E acho que o João ainda pode ser usado.
Agora vão dar mais uma chance pro jogo, mas de novo, aí daqui a pouco quebra tudo de novo e tal. Então, agora não dá para admitir que você fique com os jogadores ali dentro e os caras recebendo, eles não jogam, às vezes não são relacionados, mas também não entram em negociações. Às vezes você apostar, manda o Conceição para Caldense e traz o Yuri, que já foi do Atlético, inclusive. Sabe? Pô, mas manda o André para Caldense e traz o Cristiano. Não, cara, não sei, mas eu tenho que dar um jeito. Sabe o que é pior? Peraí, segura aí, Cadu. Hoje eu tô brigando demais com o Cadu, eu não gosto. Depois ele fica com raiva. Gente, eu tenho muito prazer. É que vocês não sabem o que o Genta fica falando no meu ouvido aqui. Em te fazer uma pergunta, mas vai ficar só entre nós dois. Como é que anda a sua vida sexual? Tá ruim, tá sem graça, não tá acontecendo? Hein, Jones Guerra? Tá sem disposição, já tá velho, né, Johnny? Vem dar aqui, meu filho. Toma esse aqui, ó. Olha, só tá se sentindo literalmente para baixo. Você sabia que muitos relacionamentos acabam por causa da questão sexual? Você sabia? Você não precisa se desesperar, não. Eu vou indicar para você o Forte Erete, produto sensacional. Sabe por quê? Porque é um energético natural voltado para a disposição sexual. Faz efeito por até 72 horas. Com Forte Erete você vai voltar a ter aquela relação de ânimo, vigor e disposição para a sua relação. Então não faça tipo não. Pega o telefone aí na frente da esposa, ligue agora, que você vai passar a fazer muito mais bonito. 34016800, saiba mais sobre o Forte Erete, porque por ser natural qualquer pessoa pode tomar sem preocupação. Ligue no 34016800 e tire todas as suas dívidas, as suas dúvidas, porque dívida brocha. Receba o Forte Erete em casa, no seu trabalho, com todo o sigilo, a embalagem é discreta, parece uma caixinha de bombom. 34016800, Forte Erete, a energia que cabe. Ai, Wagner Espanha da Record, vou mandar para você que eu sei que você também tá mal. Tchau. Vamos para um break rápido, a gente volta em 2 minutos.